João Marcelo, hipnoterapeuta, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, nosso último programa do ano. Bom dia, João. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, caros ouvintes do Panorama 95, e é com alegria que estamos aqui, né, para encerrar, né, com chave de ouro o ano 2021, anos de muitas conquistas, de muitos aprendizados também, né? Durante a sua participação nesse ano, que as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da hipnoterapia. E até para desmistificar a hipnoterapia da hipnose, aquela hipnose artística que a gente vê na televisão, né? Isso. Mas a hipnose e a terapia, ela é a mesma coisa ou não? Não. E é sobre esse tema, né, que nós vamos falar hoje, que é justamente de que a hipnose e terapia não é a mesma coisa. Então, se você já me acompanha há bastante tempo nas redes sociais, aqui também através do rádio, você já percebeu que de vez em quando eu falo que hipnose não é terapia. Ou seja, não é magia, não é uma coisa sobrenatural, ou é um poder ou misticismo que a gente usa através do processo terapêutico. Não é nada disso, certo? A hipnose, Marcos, dentro do processo terapêutico, ela vai facilitar, é um processo de percepção fisiológica, ou seja, ela facilita a comunicação. Mas a hipnose em si, ela não resolve problema algum. Então, entenda isso, hipnose não é terapia. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de fazer hipnoterapia, porque eu vou contar meus segredos, eu vou ficar inconsciente, eu não vou saber o que é que eu vou estar falando, eu vou perder meus sentidos. E isso não existe, certo? Hipnose é apenas para facilitar a comunicação e tornar, de fato, a sua imaginação realidade. Por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela não consegue diferenciar o real do imaginário. Agora, eu posso usar a hipnose como terapia? Não. Veja só, você não vai utilizar a hipnose como terapia, mas sim como uma ferramenta. Por exemplo, um carro para andar. Você já viu um carro andar sem pneu? Não. Não anda. Então, imagine que o carro é a terapia, o pneu é a hipnose, certo? Então, as duas juntas, a hipnose serve para facilitar o processo, a comunicação. Terapias convencionais, Marcos, passam muito tempo para poder chegar à causa do problema, por assim dizer. Com a ajuda da hipnose, mais terapia, esse processo ele passa a ser mais breve, sabe? É mais curto. Justamente porque a hipnose possibilita uma melhor comunicação, então vai abreviar esse processo, né, esse tempo, e até chegar à causa do problema, por assim dizer, certo? Então, hipnose, terapia são coisas distintas, mas as duas juntas, aí sim, traz o resultado esperado. Especificamente sobre hipnose, quais são os maiores benefícios para quem está em casa nos ouvindo possa entender da hipnose? Pronto, veja só, a hipnose, como eu te falei, ela é apenas ter a atitude mental correta, ou seja, dentro do processo terapêutico é você seguir aquelas instruções. No dia a dia, todos nós entramos em hipnose. E o que é isso? Entrar em hipnose é você estar focado em algo, sabe? Quantas vezes você assiste uma TV e se emociona, tem raiva? Por que isso acontece? Porque a mente não sabe diferenciar o real do imaginário. Se você está focado, se você se envolve, você está em hipnose. Isso acontece diariamente no nosso dia a dia. Assim como dirigir um carro, né, pilotar uma moto, fazer algo que você gosta. E toda vez que você está focado em algo, você está em hipnose. Então é algo bem mais natural do que a gente possa imaginar. Porque é uma reação do nosso cérebro. É algo natural, não tem nada de misticismo. Agora veja só, a hipnose, e por que é que passa na televisão, por exemplo, aquelas pessoas comendo cebola achando que é uma maçã, que é a melancia? Por que isso acontece? Veja, Marcos,
Você já comeu em algum momento a cebola, você sabe como é o sabor da cebola. E sabe também como é o sabor da maçã. Então, se eu lhe dou algo, ali, lhe coloco em um, entre aspas, que nós chamamos, em um transe, e aí, olha, você imagina agora que você vai comer uma maçã deliciosa, é a melhor maçã que você já comeu. Olha, o cérebro, ele sabe qual é o sabor daquela maçã, que é gostosa, que é deliciosa. Então, é como se enganasse, sabe? O cérebro, entre aspas. E aí, quando você vê a maçã, a cebola, você tá vendo a cebola. Só que quando você mastigar, você não vai sentir o sabor da cebola, mas sim da maçã. E por quê? Porque o seu cérebro, ele conhece aquele sabor. E por você estar, né, de fato, influenciando ele vai fazer com que aquilo aconteça. Então, por isso que as pessoas em shows de hipnose de entretenimento, elas mudam a voz, elas ficam gaga, elas esquecem o nome, entendeu? Mas tudo isso só acontece desde que a pessoa queira, se permita a acontecer. Não é o hipnólogo que vai fazer aquilo acontecer. Não, ele não tem poder nenhum. E as pessoas se enganam quando pensam, é porque eu tenho medo de se aproximar de Jean, porque Maria, vai que ele me hipnotize, tá entendendo? Quando eu chego nos locais, as pessoas falam isso, né? Tem muitas pessoas que já falaram isso. Ei, não vou nem chegar perto de você, porque vai que você me hipnotiza e vai fazer eu contar meus segredos, né? E isso não acontece, porque quem faz a hipnose acontecer é você. E só acontece se você realmente quiser. Ano passado, não sei se foi esse ano já, passou nos jornais aí que um senhor tinha entrado em uma loja, não sei se você viu, não sei se você lembra, que parece que ele tinha colocado a mulher lá, a vendedora, em hipnose e parece que tinha tentado estrupar ela, fazer... Isso é uma completa mentira, isso não existe. Ninguém não hipnotiza ninguém sem ela permitir, entendeu? Você tem que querer, porque hipnose é ter atitude mental. E o que é ter atitude mental? É você, de fato, seguir as instruções, é você querer entrar naquele processo. Porque não adianta eu dizer, agora você vai esquecer seu nome. E se você não quer esquecer, isso não vai acontecer de forma alguma, entende? Então só acontece se você quiser. E tudo isso é totalmente diferente da terapia. Isso não tem nada a ver com terapia. O ouvinte pergunta aqui, qual é a idade, a partir de que idade a pessoa pode fazer hipnoterapia? Ótima pergunta. A partir de que idade pode-se fazer a hipnoterapia? Veja só, desde que já consiga entender as coisas, né? Eu normalmente costumo começar a atender quando tem uns 8 anos, sabe? 7, 8 anos, desde que a criança já saiba ler, escrever, porque tem partes da terapia que a pessoa tem que... a criança, ela tem que, de fato, assimilar as coisas, entender como é o processo, sabe? Lógico que com criança é uma forma mais lúdica, certo? A terapia é uma forma mais lúdica, porque aí a forma que eu passo a terapia para um adulto não é a mesma linguagem que eu tenho que passar para uma criança, mas a partir de 7, 8 anos já dá para fazer o processo. E a hipnose, e a hipnoterapia, ela pode ajudar em que tipo de patologia, por exemplo? Como o que mais a gente fala aqui, que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma pioneira, né, do tratamento através da hipnoterapia. A depressão, a fibromialgia, né, que isso é até um tema para a gente trazer aqui um dia de entrevista, a fibromialgia. Eu já tratei inúmeras pessoas que já trataram a fibromialgia através da hipnoterapia, tinham exames comprovando diagnóstico e tudo, e hoje não tomam nem sequer mais medicamento, né? Também vem síndrome do pânico, fobias, traumas, vem também alergias, intolerância à lactose, né, que é uma alergia, doenças autoimunes. Então, é um leque muito grande que a hipnoterapia ela pode auxiliar no tratamento. Nosso ouvinte pergunta, a hipnoterapia pode me ajudar a parar de fumar? Sim, pode sim, porque veja, a terapia vai entender o que é que está por trás dessa sua desse seu vício, o que é que está por trás de tudo isso. Porque veja, quando a pessoa fuma,
Uma pessoa que ela é fumante, Marcos, quando ela está nervosa, quando ela está ansiosa, está perturbada, está preocupada com alguma coisa, é aí que ela fuma mais ainda. Não é assim? E por que que isso acontece? Porque o problema não é o cigarro, mas sim é o que aquela sensação de fumar traz para ela. Traz aquela sensação de alívio, traz aquela sensação de refúgio, entende? Então, eu estou ali bem, zen, estou preocupado, vou lá fumar mais do que é necessário. Então isso é um problema. Eu estou querendo fugir de quê? Eu estou querendo me esconder de quê? E aí dentro da terapia nós vamos entender o que é que está por trás de tudo isso. E não é porque, eu estou preocupado agora com as contas que eu tenho para pagar no final do mês. E aí eu vou fumar porque eu não vejo dinheiro, de cantinho não brota dinheiro. Mas veja, o problema não é aí, não é esse problema. Porque o seu sistema, ele apenas vem repetindo o que ele já conhece. Então a gente vai encontrar, né, de fato, qual é a causa, qual é a emoção primária que está por trás de tudo isso e está fazendo esse vício existir. O ouvinte quer saber o seguinte, geralmente pode acompanhar a pessoa que procura em sessões, que recorre a sessões de hipnoterapia, pode ser acompanhada por alguém ou não? Normalmente não, porque veja só, primeiro, essa semana passada eu fui atender um rapaz e quando entrou no meu consultório, entrou assim a família inteira. Gato, cachorro, papagaio, periquito, veio tudo, veio todos. Veja só, o processo de terapia, Marcos, é algo bem íntimo e bem particular de pessoa para pessoa. Então, a pessoa se sente mais à vontade só com o terapeuta, sabe? Porque aí é o que vai gerar mais confiança, você vai falar da sua dor, do seu problema. E eu, enquanto profissional, tenho que manter total sigilo, entende? Então, por questão mais de segurança da pessoa, do paciente, aí o processo ele é realizado apenas com o paciente e o profissional. Fazendo um balanço de 2021, quais foram os casos mais recorrentes, por exemplo, da hipnoterapia? Você já falou que a ansiedade me parece ser o maior deles. É, né? O maior. Mas além da ansiedade, que casos mais recorrentes você pode destacar? O que mais causa recorrência é a questão de pessoas com pensamentos suicidas. Aqui na nossa região atendo muitas pessoas. Infelizmente, Marcos, todos os dias eu recebo no meu consultório pessoas que pensam que já tentou cometer suicídio. E isso é o que a gente deve falar bastante, né? É a questão do suicídio, né? Que eu atendo diariamente pessoas assim. Graças a Deus, muitas vidas. Essa semana eu estava conversando com alguém lá no meu consultório e eu disse: muitas vidas já foram poupadas dentro deste consultório e muitas vidas ainda serão poupadas. E isso é de fato uma missão. É uma missão. E eu gosto sempre de dizer: eu sirvo a Deus ajudando ao outro, né? Então é uma vida. E quando uma vida é salva, uma família por trás também está sendo salva. Também casos de traumas, né? Traumas, fobias. Agora vai começar o período de inverno, Marcos. Muitas pessoas têm a fobia de chuva, de trovão, de vento, né? E que de fato a chuva, ou o vento, ou o raio, ele não traz, não causa nada, não é o problema, e sim é uma emoção que está aí por trás, né? A questão também de doenças autoimunes, de alergia, é algo que sempre está sendo recorrente dentro do meu consultório. E eu acho que uma das campeãs também é a questão do medo. É um medo excessivo, um medo, é um medo, e é algo que a gente vem sempre buscando tratar. E graças a Deus e às pessoas, esse ano 2021 foi um ano de muito crescimento, mas também de muito resultado, né? Porque as pessoas, quando elas dizem eu quero mudar e está convicta disso, aí sim a gente consegue a mudança, consegue ter de fato um bom êxito no tratamento e a pessoa fica boa. A pandemia deixou a nossa população mais doente, diga assim, da mente, por exemplo? Sim, porque você já tinha muitas demandas emocionais dentro de você, né? Você já tinha muitos conflitos. E com essa pandemia, você apenas fez o seu copo transbordar. Não é, Marcos, que agora na pandemia as pessoas adoeceram emocionalmente. Não. Cada um já vinha carregando um pezinho. Seu copinho já vinha enchendo. E agora na pandemia, ele transbordou, certo?
Muitas pessoas pecam muito em falar, meu problema começou agora na pandemia. Não, seu problema não começou agora. Ele pode ter sido, pode ser tornado evidência agora. Isso pode ter vindo agora à tona, mas ele não estava aí agora não. Até porque, Marcos, o problema que a gente tem hoje, ele leva muito tempo para poder ser transformado e ser externado. Não é de uma hora para outra, certo? Então, veja só, para a gente fechar isso aqui, que hoje a gente estava falando a questão da hipnose e terapia. Quando a hipnoterapia ela utiliza da hipnose como em um processo terapêutico, e esse processo ou abordagem, ele varia muito de profissional para profissional, certo? E tratar apenas sintomas, que essa não é a finalidade da terapia. Da hipnoterapia não é a finalidade, não é tratar sintoma, como por exemplo, pessoa que sofre de ansiedade e tem o coração acelerado e tem a sensação de medo, de angústia, de entalo. O nosso intuito não é esse, não é tratar esse sintoma. Por quê? Tratar sintoma não resolve o problema, porque futuramente o teu sistema neurológico, ele vai gerar outros sintomas usando a mesma causa, como por exemplo, vamos dizer que a causa para esse coração acelerado seja o abandono de papai. Pronto. Enquanto você não tratar esse abandono de papai, enquanto você ficar só tratando sintoma, o teu sistema, mais cedo, mais tarde, ele vai fazer com que apareçam novos sintomas daquela mesma causa. Então, a terapia, ela vai tratar a causa. E quando trata a causa, os sintomas desaparecem e você não vai ter mais recaída em relação a essa causa, porque ela não vai mais existir. O ouvinte conta que quando chega o inverno, né, já imagina o vento e ela morre de medo de vento. Né? Medo e fobia é a mesma coisa? Não, Marcos, não é a mesma coisa. Por quê? Eu tenho, por exemplo, muitas mulheres têm isso. Eu tenho medo de sapo. Eita, eu tenho medo de sapo. Mas você consegue colocar um sapo pra fora? Eu consigo. Pega uma vassoura, um rodo, ou então... Não, ele tá lá no meu canto, eu tô aqui no meu. Mas eu consigo olhar, consigo me aproximar. Mas eu tenho medo, não gosto. Pronto, isso aí é um medo. Agora, tem pessoas, eu conheço uma pessoa que ela tinha essa fobia de sapo, ela não conseguia ver nem uma foto, nem uma pessoa, nem falar, ela já se arrepiava à noite, ela evitava sair dentro de casa, justamente por causa dessa fobia. Ela disse, o que é que você sente? Ai, Maria, eu me arrepio todinha, fico nervosa, parece que me dá espasmos nas minhas pernas, como se fosse me atacar e algo me sufoca. Aí sim é uma fobia. Veja, está atrapalhando a vida, o cotidiano daquela pessoa. Aí sim se caracteriza como uma fobia. Tenho ansiedade, depressão, se fico sentada, deitada ou fazendo alguma coisa, de repente me bate aquele medo, minha perna fica bamba, fico sem comer, tenho medo, ânsia de vômito, só que no outro dia melhoro e fico nessa gangorra. Um dia estou assim e no outro dia estou melhor. Por que é que isso acontece? Por que é que isso acontece? Como eu falei, a questão do copo cheio. O seu copinho, ele fica assim, olha, alternando. Quando acontece alguma coisa, ele transborda, aí seca um pouquinho. É como agora, a gente vai ver muito açude transbordando, a sangria do açude. Tá lá, olha, ele vai enchendo, tá chovendo, ele tá enchendo. Aí a gente só percebe que ele transbordou, a sangria. E aí quando dá uma forte chuva, a sangria aumenta mais ainda. Pronto, é assim que acontece com o nosso emocional, Marcos. Ele vai, olha, o nosso emocional vem enchendo, quando transborda, aumenta. É assim que acontece. E é por isso que a senhora está dessa forma. Tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou pior, né? E aí a gente tem que secar esse copo, porque enquanto não secar, a senhora vai continuar assim, infelizmente. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anaí Costa, na rua Padre João Maria, 56, vizinho à Catedral de Santana, aqui no centro de Caicó. Telefone 98859-6269, ou então você pode seguir o Instagram, né, @João_Ipino, Ipino com H, viu gente? João, feliz ano novo, obrigado pela sua participação. Igualmente, quero desejar a todos os ouvintes, né, você também, Marcos, as nossas famílias, que 2022 seja um ano de alegria, de saúde, que nós precisamos bastante de saúde, e além de tudo também de muito sucesso, de muito crescimento para todos nós, viu? Até próxima semana, até próximo ano, se Deus quiser. 8 horas 6 minutos, volto já com mais informações aqui no nosso Panorama 95.